Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granver Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão sobre reprodução humana. Essa questão caiu no vestibular da UEM 2022. O vestibular da UEM 2022 ocorreu no último final de semana. Vamos lá. Então, sobre a reprodução humana, assinale que foi correto. Beleza. É um enunciado bem simplificado. Mas o que vamos fazer? Eu vou revisar toda a parte de sistema genital masculino e sistema genital feminino, começando pelo feminino. Tá, só que a gente tem que analisar quatro hormônios relacionados ao ciclo menstrual. Então, a gente tem os hormônios produzidos pela hipófise, que são o LH e o FSH. O LH e o FSH eles agem desenvolvendo o folículo. O folículo, que é o ócito. E os hormônios produzidos pelos ovários são o estrógeno, a progesterona, e elas desenvolvem o endométrio. Beleza. São esses hormônios que a gente tem aqui no gráfico. A princípio parece um gráfico bem complexo, mas vocês vão ver que é bem tranquilinho. Então, aqui nesse gráfico, nessas imagens, a gente tem um folículo. E a gente vai perceber que ao longo desse gráfico vai ter um aumento das quantidades de FSH e de LH com o passar do tempo, como a gente consegue ver. Por quê? Porque esses hormônios, o FSH e o LH, eles vão permitir o desenvolvimento do folículo. Vejam que aqui o folículo é bem pequenininho e que com a ação do LH e do FSH vai aumentando, vai se desenvolvendo esse folículo. Só que, lembrando, é o desenvolvimento de um folículo por vez. E no máximo 2 folículos por vez. O folículo, como a gente consegue ver aqui, nessa outra parte do gráfico, o folículo ele vai produzir o estrogênio. O estrogênio que vai começar a fase proliferativa, a fase de desenvolvimento do endométrio. Beleza. Próximo do 14º dia, a gente tem o rompimento do folículo, liberando o corpo lúteo. A liberação do corpo lúteo ocorre nessa parte. E a gente tem o período mais importante para engravidar, que é o período fértil, o período mais fértil, já que o corpo lúteo foi recentemente liberado. Além disso, é importante destacar que a progesterona, ela também é produzida pelo corpo lúteo. E a progesterona, junto com o estrógeno, o estrogênio, que estão nessa parte aqui depois do 14º dia, eles são desenvolvidos em grande quantidade, são produzidos em grande quantidade, com o objetivo de desenvolver ainda mais a parede do endométrio. Tá, e quais são os principais métodos contraceptivos femininos? A gente tem a pílula anticoncepcional, que ela é formada pelos hormônios estrógeno e progesterona, e eles agem inibindo a ação dos hormônios LH e FSH. Tá, mas como assim? Tá, para que vai ter uma pílula com estrógeno e progesterona? Se a gente for focar aqui no gráfico, nessa segunda parte, depois do 14º dia, a gente tem o LH bem baixo, o FSH bem baixo. Por quê? Porque o folículo já se desenvolveu. E a gente vai ter um aumento de progesterona e de estrógeno. Vejam que o aumento da progesterona e do estrógeno, eles agem inibindo o crescimento do LH e do FSH. Assim funciona a pílula anticoncepcional. Se você dá desde o começo uma grande quantidade de estrógeno e progesterona, as quantidades de LH e de FSH não vão crescer tanto, permitindo o não desenvolvimento do folículo, o que é uma forma de evitar uma possível gravidez. O diafragma. O diafragma ele é feito de látex e ele é uma barreira física para impedir a passagem dos espermatozoides. Esse diafragma ele é colocado bem próximo do colo do útero. E a gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino. É uma barreira química contra os espermatozoides. Ele pode ser feito de plástico ou então de cobre. E as substâncias que estão presentes são espermicidas, ou seja, que matam os espermatozoides. Além disso, quando o DIU está implantado no útero, é impossível a implantação do óvulo, já que tem um dispositivo impedindo que haja um desenvolvimento
do útero. Agora, o sistema reprodutor masculino, revisando bem rapidamente. O caminho do espermatozoide é testículo, aí é onde ele é produzido, aí é epidídimo, onde ocorre o armazenamento, ducto deferente, onde é conduzido o espermatozoide, e recebe líquido da vesícula seminal, que é o líquido seminal, e ele é jogado na uretra, para fora do corpo. É importante destacar que os testículos eles têm duas funções importantes. Primeiro, de produzir espermatozoides, sendo uma glândula exócrina, e de produzir testosterona, que é um hormônio, sendo uma glândula endócrina. Então, se o testículo tem a função exócrina e endócrina, ele é uma glândula mista. Muito bem. Método contraceptivo masculino, vasectomia. Na vasectomia, há um corte dos ductos deferentes. Se eu corto o ducto deferente que faz a ligação do epidídimo até a uretra. Se eu corto esse epidídimo, eu impeço a passagem do espermatozoide. Então, é uma ótima forma de evitar a passagem do espermatozoide e evitar uma gravidez. Beleza, agora vamos resolver a questão. Sobre a reprodução humana, assinale que foi correto. 01. A cada novo ciclo, nas mulheres, em idade reprodutiva, várias ovogônias são hormonalmente induzidas a iniciarem seu ciclo meiótico. E incorreto, porque há o desenvolvimento hormonalmente induzido de apenas um folículo por vez. Beleza. 02. A pílula anticoncepcional consiste em uma mistura de hormônios sintéticos que inibem a secreção de FSH e de LH pela hipófise. Opa, gostei dessa afirmação. Por quê? Porque, como a gente viu, a pílula anticoncepcional é formada pelos hormônios estrógeno e progesterona. E a gente viu no gráfico que quando tem estrógeno e progesterona bem altos, há uma inibição do LH e do FSH. Então está correta essa 02. Por quê? Porque os hormônios presentes na pílula anticoncepcional, o estrógeno e a progesterona, inibem os hormônios LH e FSH. Impedindo o LH e o FSH de serem liberados pela hipófise, há uma redução da chance de gravidez, já que o folículo não vai ser desenvolvido. Vamos para a afirmação 04. Se uma mulher com ciclo menstrual em média de 28 dias iniciar seu ciclo no dia 10 de setembro, a probabilidade de gravidez é maior no dia 8 de outubro? Beleza, então vamos ver o negócio. O período fértil, como a gente consegue ver aqui, de um ciclo de 28 dias, período fértil maior é no 14º dia. Se o ciclo começou no dia 10 de setembro, vamos supor que está 10 de setembro, são mais 14 dias para chegar no período mais fértil. Ou seja, o período mais fértil seria no dia 24 de setembro e não no dia 8 de outubro. Então, ó, 08. A vasectomia diminui a produção de testosterona, pois esta é produzida no epidídimo e dali é transportada pelos ductos deferentes para o restante do corpo. Então a gente viu a vasectomia, que é um rompimento que você corta o ducto deferente para impedir a passagem de espermatozoides do epidídimo até a uretra. E ele comenta que a vasectomia ela diminui a produção de testosterona, pois esta, ou seja, testosterona é produzida no epidídimo. E incorreto. Por quê? Porque a testosterona ela é produzida pelos testículos. 16. O diafragma e o dispositivo intrauterino impedem, respectivamente, a entrada de espermatozoides no útero e a implantação do óvulo fertilizado. Vamos ver. Então, a gente viu que o diafragma é uma barreira física para impedir a passagem de espermatozoides. Então, ele fala que o diafragma impede a entrada de espermatozoides no útero. Correto? E que o dispositivo intrauterino ele impede a implantação do óvulo fertilizado. Correto também, porque a gente viu que o DIU, ou dispositivo intrauterino, ele possui materiais espermicidas, ou seja, que matam os espermatozoides, e que também contribui impedindo a implantação do óvulo, já que tem uma estrutura, que é o DIU, presente no útero, impedindo que haja o desenvolvimento do útero, bem como a implantação do óvulo fertilizado. Então, 16, correta.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, bem como da explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E deixem um like, por favor. Obrigado!